Olá, me chamo Vitor, sou estudante do curso de Ciências da Natureza da Universidade Federal do Piauí. E hoje estou aqui para dar uma aula para vocês acerca do calor e suas formas de propagação. Este assunto, mais precisamente, ele é voltado para o público do 7º ano do ensino fundamental. Bom, inicialmente, antes de nós abordarmos este assunto, é necessário que nós façamos algumas distinções. Queria que vocês me dissessem, para que eu possa saber as ideias prévias que vocês têm acerca disso, o que seria temperatura, calor e equilíbrio térmico para vocês. Queria que vocês me dissessem quais são as ideias que vocês têm acerca desses conceitos. Bom, temperatura nada mais é do que uma grandeza física escalar, ou seja, que possui escala, por meio da qual podemos aferir o grau de agitação dos átomos de um corpo. Então, assim, a gente sabe que a matéria é composta por átomos. O que seriam átomos? São as menores unidades da matéria, que são responsáveis por compor a matéria. A temperatura nada mais é do que uma grandeza física escalar que mede a atividade dos átomos, certo? Se o movimento dos átomos está grande, está muito grande, em alta movimentação, a temperatura sobe. Se o movimento ele está um pouco lento, a temperatura desce, certo? A temperatura é diferente, por exemplo, de sensação térmica. O que seria sensação térmica? Sensação térmica é aquilo que os nossos sensores térmicos nos fazem sentir a respeito da temperatura do ar, certo? Eu não sei se já aconteceu, por exemplo, com vocês, de vocês estarem numa seguinte situação. Vocês estão, por exemplo, num local onde algumas pessoas falam, nossa, aqui está muito quente, tá muito quente. E outras pessoas falaram, nossa, eu não estou nem achando muito quente aqui. Outras falaram, não está quente de jeito nenhum. Por que que isso ocorre? Porque os nossos sensores térmicos, eles nos fazem sentir determinada temperatura. E isso varia muito, existe uma série de variáveis que contribuem para isso. Mas a sensação térmica, né, ela tende a ser um pouco subjetiva. Já a temperatura, o conceito de temperatura, já é mais objetivo. E o calor é nada mais nada menos do que a energia transferida entre dois corpos, ou pode ser também parte de um mesmo corpo, que não tem que tem temperaturas diferentes. E um detalhe, o calor ele sempre se transfere espontaneamente do corpo mais quente. Então, assim, como vocês podem notar, o calor não precisa necessariamente ser a transferência de energia de um corpo que está separado para um corpo que também está separado. E eles se juntam. Não precisa necessariamente ser isso. Pode ocorrer também por partes do mesmo corpo. Ou seja, existem partes de um corpo que está mais quente e outra parte do corpo que está menos quente. O calor vai transferir energia para essa parte menos quente, até que ambos estejam na mesma temperatura. Então, assim, gente, é muito comum as pessoas confundirem temperatura e calor. É necessário que a gente faça a distinção. Muitas pessoas acreditam que temperatura e calor são a mesma coisa. Não são. E aí, gente, quando esses corpos eles entram no equilíbrio de temperatura, ou seja, possuem a mesma temperatura, a gente vai chamar de quê? A gente vai chamar de equilíbrio térmico.
Um exemplo aqui da imagem aqui que está no slide, como vocês podem ver, existe um exemplo de 1 kg de ferro e outro exemplo de outro quilo de ferro. Um está a 10 graus Celsius e o outro está a 30 graus Celsius. Quando esses 2 quilos de ferro se juntam, ambos estarão em 20 graus Celsius. Este é o conceito de equilíbrio térmico, né? É quando 2 corpos de temperaturas diferentes se juntam e possuem a mesma temperatura com o passar do tempo. Então, a gente vai falar agora sobre a transferência de calor por condução, né? A condução térmica é a propagação de calor que acontece por meio do contato físico entre sólidos a temperaturas diferentes. Quando ocorre o contato entre esses sólidos, os átomos do corpo mais quente, né, eventualmente colidem com os átomos do corpo mais frio, transferindo energia a este e aumentando a vibração dos seus átomos. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, gente, vocês notam que tem uma barra de ferro e existe, lá na ponta da barra de ferro, uma chama que está aquecendo essa barra de ferro. Vocês notam que a energia que está sendo gerada lá na ponta da barra de ferro vai ser transferida para toda a barra de ferro, até que elas entrem em equilíbrio, certo? Então a parte que está mais fria da barra de ferro, ela vai o quê? Ela vai esquentar. Outro exemplo também, imagina, por exemplo, que vocês estão que tem uma panela que está preparando uma sopa. Vocês colocam, por exemplo, uma colher, né, que ela é de uma colher de ferro, dentro da panela. Com o passar do tempo, aquela panela que está esquentando aquela sopa, por meio da condução e da sopa também que está ficando quente, vai esquentar o quê? Vai esquentar a colher, certo? Esse também é um exemplo por condução. E é necessário também, gente, que a gente entenda também outro conceito, que seria o conceito de isolantes térmicos. A gente precisa também entender o que seriam isolantes térmicos. Para vocês, o que seriam isolantes térmicos? Eu queria que vocês me dissessem qual a ideia que vocês têm de isolantes térmicos. A gente fala sobre isso. Então, isolantes térmicos, né, são nada mais nada menos do que materiais que são responsáveis por impedir a propagação do calor. Certo? Imagina, por exemplo, uma panela toda de ferro que ela está no fogo. Você colocou lá no fogão, né, e tudo mais, está esquentando a água lá. Para você pegar ela, você precisa do quê? Você precisa de algum material que seja responsável por isolar aquilo, né? Seja responsável por isolar o quê? Os cabos da panela, que você consiga pegá-la, certo? Aí você usa o quê? Você usa talvez, sei lá, um pano, uma borracha ou alguma coisa do tipo, para que você consiga pegar, certo? Então, isso ocorre por quê? Porque existem materiais que são mais condutores de calor, né? E existem materiais que não são condutores de calor, ou que são poucos condutores de calor, certo? Um exemplo, o ferro. O ferro é um bom condutor de calor. Mas imagina, por exemplo, a madeira. A madeira não é tão boa condutora de calor. A madeira já é um isolante. Então a gente precisa também saber diferenciar isso. Bom, e agora a gente vai falar da transferência de calor por convecção térmica, né? A convecção térmica, né, é a propagação de calor que acontece
por meio de correntes convectivas nos fluidos, sendo eles líquidos ou gases. Então eu queria que vocês me dissessem também o que seria transferência de calor por convecção térmica. Vocês têm mais ou menos alguma ideia disso? Vocês sabem o que são? Bom, convecção térmica, né? Ela acontece por quê? A transferência de calor ela vai acontecer o quê? Por meio dos fluidos. O que seriam fluidos, gente? Fluidos seriam líquidos ou gases, certo? Seriam isso, líquidos ou gases. Trocando em miúdos com vocês, seria isso. Quando o fluido sofre diferença de temperatura, a parte quente do fluido sobe, corrente ascendente, né? E a parte fria desce, corrente descendente, formando correntes de convecção que transmitem calor até que todo o fluido esteja à mesma temperatura. Então, como vocês podem ver aqui, no exemplo aqui da imagem, né? Vocês estão vendo que tem uma panela que está sendo aquecida, certo? E aí vocês estão notando o quê? Vocês estão notando que as moléculas frias, elas estão o quê? Elas estão descendo. E as moléculas quentes, elas estão o quê? Elas estão subindo. E assim vai ocorrendo a troca de calor por convecção. Vai ocorrendo dessa forma. Por exemplo, um exemplo também muito importante. O ar-condicionado. Por que a gente utiliza o ar-condicionado na parte de cima e não na parte de baixo? Por quê? Porque o ar-condicionado, na parte de baixo, ele só iria o quê? Ele só iria esfriar aquela parte que ele estaria na parte de baixo. Por quê? Porque a temperatura, a temperatura mais fria, ela tende a descer, certo? Ela tende a descer. E a temperatura mais quente, ela tende a subir, certo? Imagina, por exemplo, o aquecedor. Não sei se você utiliza um aquecedor em casa. O aquecedor, ao contrário do ar-condicionado, ele é utilizado o quê? Ele é utilizado na parte de baixo. Por quê? Porque a temperatura, né, ela aquece todo o ambiente. Ela começa na parte de baixo e ela vai subir. Por quê? Porque o aquecedor ele tá o quê? Tá esquentando o ambiente, certo? Então é mais ou menos isso. Bom, e agora a gente vai falar também da condução de calor por irradiação térmica, gente. E aí o que seria, gente? O que é que vocês acham disso? O que seria para vocês? Irradiação térmica. Bom, a condução de calor por irradiação térmica, né? Se trata da seguinte maneira: a irradiação térmica é a propagação de calor que acontece por meio das ondas eletromagnéticas, né? Não necessitando de meio para se propagar. Em razão disso, ela é a única forma de propagação de calor no vácuo. O que seria o vácuo, gente? O vácuo é a ausência de matéria, certo? Então, um exemplo que é muito utilizado é o exemplo do Sol, como vocês estão vendo aqui. E aí a gente pode observar, né, a radiação térmica em situações como o aquecimento da Terra, né, e dos seres que habitam pelo Sol. Aquecimento das placas solares, né, que são um exemplo. A gente pode utilizar as placas solares que são muito utilizadas, especialmente no Nordeste, né, para gerar energia solar. Pode ocorrer também o aquecimento dos alimentos em fornos elétricos, né, e air fry. Né. O que é que ocorre? A air fry, né, ela aquece pelo quê? Ela aquece por meio da temperatura, certo? Ela não vai aquecer por meio do... Ela não vai aquecer por meio... Ela não vai assar determinadas coisas por meio dos óleos, né, que a gente utiliza no nosso cotidiano. Muitas pessoas utilizam os óleos, né, no cotidiano para fritar alguma coisa. A airfry não. A airfry ela utiliza somente, né, a temperatura. E, claro,
o Sol aqui é o principal exemplo que é utilizado. Por que o Sol é o principal exemplo que é utilizado? Porque o Sol está praticamente presente no nosso dia a dia. Ele está presente no nosso dia a dia, no dia a dia de todo mundo, né? O Sol ele é muito importante para as reações que ocorrem, inclusive, aqui dentro do planeta Terra. Para vocês terem uma ideia da importância do Sol, quando ocorreu a extinção dos dinossauros, quando o asteroide bateu na Terra, ocorreu o quê? Ocorreu tsunamis, ocorreu uma série de coisas. Porém, ele também levantou uma quantidade muito grande de poeira. Essa poeira ela foi responsável pelo quê? Ela foi responsável por tampar a camada atmosférica da Terra, fazendo com que fosse impossibilitada a entrada do Sol aqui. O que aconteceu? Aconteceu que não ocorria mais a fotossíntese nas plantas, e as plantas foram morrendo. Os dinossauros, que eles comiam plantas, eles também acabaram o quê? Acabaram morrendo. E os dinossauros que se alimentavam dos dinossauros que comiam plantas, acabaram morrendo também, né? Porque não tinha com o que se alimentar. Então, a ausência de sol também foi um importante fator para a extinção dos dinossauros aqui na Terra, gente. Bom, agora a gente vai falar aqui, por último, o exemplo aqui da garrafa térmica, que eu queria que vocês verificassem, né? Como vocês podem ver, a garrafa térmica, né, ela tem uma tampa isolante, ela tem um revestimento externo, né? E ela possui também dentro dela superfícies espelhadas, né? Vocês já notaram que a garrafa térmica, em boa parte, ela tem o quê? Ela tem superfícies espelhadas. Então, existem praticamente duas garrafas na garrafa térmica, né? Porque tem a externa e tem a interna. Elas duas estão separadas. E aí, entre as duas, né, como vocês podem ver, existe o vácuo, né? Eles tiraram o quê? Eles tiraram qualquer matéria dali. Tiraram qualquer matéria que tivesse ali entre as duas, para evitar o quê? Para evitar a troca de calor. Então, o vácuo entre as duas camadas tem o objetivo de evitar que ocorra a troca de calor, certo? E as superfícies espelhadas, né, das camadas internas evitam que aconteça a troca de calor por irradiação térmica, né? Porque a gente sabe, né, que dentro da garrafa, né, existe o quê? Aquelas superfícies espelhadas. E dentro da garrafa tem o quê? Tem energia eletromagnética presente nela. Então fica sempre refletindo lá dentro, exatamente no intuito de conservar o quê? De conservar a temperatura que está lá dentro da garrafa térmica, né? Eu já falei para vocês, exatamente para que a temperatura seja mantida. E a tampa, feita por material isolante, evita que haja o contato entre o ar e o líquido no interior da garrafa. Assim, não ocorre a convecção, né? Caso houvesse contato do ar com o líquido quente ou frio de dentro da garrafa, o movimento do ar faria com que ocorresse a convecção, né? Então, eu usei esse exemplo aqui da garrafa térmica para vocês verem também para vocês verificarem também que existem alguns meios de troca de calor que são evitados por ela. Então, eu achei importante utilizar o exemplo aqui da garrafa térmica. Vocês estarem verificando que é um importante material, é uma importante forma que foi criada de se conservar energia, certo? Bom, restou alguma dúvida, gente, acerca daquilo que eu falei para vocês? Vocês estão com alguma dúvida? Certo. Gente, então, é o seguinte. Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês façam como atividade desta aula, que eu estou mostrando para vocês aqui também as minhas referências, que eu tinha esquecido de mostrar, mas eu quero que vocês façam, né, também como atividade dessa aula, um relatório, certo? E neste relatório, eu queria que vocês fizessem o seguinte, eu queria que vocês detalhassem o que
vocês sabiam antes da aula e o que vocês aprenderam depois da aula. Se vocês tinham algum conhecimento equivocado acerca de determinados conceitos que foram corrigidos durante a aula. Eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Eu queria que vocês falassem nesse relatório exatamente se ocorreu alguma modificação conceitual de vocês, se vocês tinham alguma ideia diferente acerca de determinado tema, essas coisas do tipo. Isso eu vou querer na próxima aula, tá certo? Eu vou querer que vocês façam dessa forma. Tudo bem? Bom, gente, pois por hoje é só, tá? Até a próxima.